Olá, meus irmãos, tudo na paz? Você assistiu o último vídeo que eu fiz sobre o Pentateuco? Se você não assistiu, clique aqui em cima e assista esse vídeo, porque eu estou fazendo aqui um panorama sobre o Velho Testamento, porque é muito importante nós conhecermos bem aquilo que é o nosso objeto de estudo, que é a Palavra de Deus. Hoje nós vamos falar sobre os livros históricos. Livros que foram escritos e são surpreendentes para o nosso entendimento acerca da Palavra de Deus. Fica comigo até o final desse vídeo, se inscreva no canal, dá um like, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Vamos embora para o vídeo então? Bom, irmãos, a Bíblia é uma biblioteca de riquíssimos livros. Na verdade, ao todo, são 66 livros que compõem a nossa Bíblia. Porém, nós podemos dividi-la em 5 partes. Essas partes, nós podemos chamá-la o início, livramento, comunhão, provação e consumação. Na Torá, que também é dividido em 5 partes, os 5 primeiros livros riquíssimos da Bíblia. Nós vamos perceber que no livro de Gênesis, como Deus, ele cria todas as coisas e começa a lidar ali com o homem. No livro do Êxodo, nós percebemos como Deus liberta esse povo de mais de 400 anos de escravidão do Egito. No livro de Levíticos, Deus ensina para esse povo como ter comunhão com ele, porque Deus é aquele que preza pela comunhão. E o livro de Levítico vai nos ensinar como Deus, ele ensina o povo a ter comunhão com ele. No livro de Números, nós vemos ali como Deus prova esse povo ali no deserto. Muita murmuração, muita dificuldade para esse povo caminhar com Deus. Mas quando chega no livro de Deuteronômio, Deus dá uma amostra para esse povo de como era a terra que Deus estava prestes para dar para esse povo que ele tanto amava, esse povo que ele tanto queria fazer uma grande nação. Mas hoje, irmãos, nós vamos falar mesmo dos livros históricos. Os livros históricos também, como nós estamos dividindo em 5 partes, eles também podem ser divididos, a sua mensagem, em 5 partes. A primeira parte é o livro de Josué, a segunda, o livro de Juízes, a terceira, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis e 2 Reis. E a quarta parte é o livro de Esdras, Neemias e Esther. E a quinta e última parte desses 12 livros fica com 1 Crônicas e 2 Crônicas. Vamos detalhar esses 12 livros, então, rapidamente. O livro de Josué é um novo começo para o povo de Deus. É uma nova forma desse povo caminhar, porque os velhos, aqueles que haviam decepcionado Deus, morrem pelo deserto. E os jovens agora, liderados por um grande líder, que é Josué, agora seguem viagem com esse grande líder. E logo no início nós vamos ver como Deus ele se revela para Josué, mostrando para Josué que Deus era com ele, que era para Josué ser firme, ser forte, ser corajoso, seguir na lei do Senhor, nunca se desviar dos seus caminhos, nem para a direita, nem para a esquerda, mas seguir um caminho que agradava a Deus, meditando na lei do Senhor de dia e de noite. E Josué, como um grande líder, segue liderando este povo e levando a eles a grandes conquistas dali por diante. E nós vamos ver ali que a primeira coisa que Deus dá para Josué é a travessia do Rio Jordão. Aquele rio, Josué precisa ter fé e atravessar aquele rio com esse povo. E a primeira conquista que nós vamos ver que eles fazem é a conquista da cidade de Jericó. Ali, Josué conquista uma parte daquela terra, depois ele segue para o norte, conquistando mais outras partes.
de repente ele conquista uma grande parte daquela terra. Porém, a ordem que Deus havia dado para aquele povo era que eles matassem, destruíssem tudo que eles encontrassem pelo caminho. Porém, o povo falha nessa parte. E o povo de Deus, ao invés de matar todas aquelas pessoas que eles encontraram, tudo aquilo que eles encontraram, eles não fazem isso. E deixam alguns povos vivendo por ali. Aqueles povos, então, começam a disseminar ali a sua cultura, as suas crenças, a sua religião, e começa a infiltrar no meio do povo de Israel. E ali, novamente, o povo de Israel vai ser trancafiado, preso por aqueles povos que ficaram ali. E aqueles povos dominam novamente a terra. E agora, irmãos, tudo perdido? Acabou para o povo de Deus? É claro que não. Deus é o nosso libertador. E através de Juízes e Ruth, Deus, ele liberta o seu povo. E nós vamos ver que em Juízes, a parte mais pesada, mais difícil, mas em Ruth, a parte aonde Deus, ele é soberano, reconciliador, salvador, um Deus que ama, um Deus que cuida, um Deus que ele não deixa o seu povo perecer. Juízes e Ruth é um livro espetacular na palavra de Deus, onde nós vamos ver como Deus trabalha, como ele é fiel. Mas o povo de Deus, infelizmente, como nós vemos sempre acontecer na história, é como uma montanha russa na vida espiritual. Uma hora está lá em cima, muito bem, e outra hora está lá embaixo, perdido, adorando outros deuses. E nós vamos ver isso acontecendo sempre com o povo de Deus, vivendo essa montanha russa. E de 40 a 80 anos, esse povo acaba sendo preso novamente. Deus sempre nomeava juízes para julgar as causas do povo. Mas todo esse sobe e desce espiritual, o povo preso sempre, vai nos levar no livro dos reis. Isso mesmo, o livro, porque antes era só um volume, era só um livro de reis, porém foi dividido em 1 Reis e 2 Reis. Nós vamos, para a gente entender bem esse livro de 1 Reis, 2 Reis, nós precisamos passar primeiro por 1 Samuel e 2 Samuel. Nós vamos perceber como que o povo ali, eles começam a clamar por um rei. Deus nunca foi contra essa questão de ter um rei sobre o povo. Porém, a motivação do povo é que estava totalmente errada. Aquilo que estava no coração do povo estava errado. E Deus deixa então ali com que se escolha um rei. E eles escolhem ali um rei aparentemente bonito, aparentemente espiritual, aparentemente bondoso, porém com o passar do tempo eles percebem que aquele rei era um rei mau. E Deus então dá ao povo um rei de verdade, o rei Davi. Logo em seguida, Deus dá também um outro rei, o rei Salomão. 2 reis espetaculares na palavra de Deus. Porém, o povo novamente cai na idolatria. O povo novamente trai a Deus. O povo novamente, eles são então subjugados ali e presos, porque aquele rei Salomão, ele trai Deus, casa com outras mulheres. Então, mais uma vez, Deus entrega esse povo ao cativeiro. Mas algumas pessoas, alguns deles permanecem firmes, adorando a Deus, mesmo no meio dessa situação. E é isso que nós vamos ver nos livros de Esdras, Neemias e Esther. O livro de Esdras vai nos trazer algo muito interessante, daquele que tentou reconstruir o altar de Deus que havia sido derribado, destruído, quando o povo tinha sido levado cativo. Agora, o livro de Neemias, ele nos mostra a reconstrução desses muros de Jerusalém. Como esses muros é reconstruído,
como o zelo da reconstrução desses muros é tão importante. O livro de Esther, nós praticamente não vamos ver ali o nome de Deus sendo mencionado, falado ali naquele livro, mas nós vamos ver a importância de ver como Deus, mesmo no cativeiro, mesmo o povo ali na prisão, como Deus protege esse povo e cuida dele. Às vezes parece que o livro de 1ª e 2ª Crônicas é uma repetição de tudo que nós já tínhamos lido, mas ali é um resumo e vai nos mostrar, por exemplo, como que Davi, um pequeno homem, um pequeno pastorzinho de ovelhas ali no campo, vai se tornar um grande rei. Vai nos mostrar também um resumo de como Salomão, um grande rei, filho de Davi, um grande rei, vai se tornar um pequeno homem por causa dos seus pecados, por causa da desobediência a Deus. Às vezes nós podemos olhar para tudo isso, para todos esses livros, e pensar, meu Deus, por que tudo é assim? Por que tudo acontece dessa forma? Mas às vezes, irmãos, por causa de muitos erros, por causa de muitas coisas, Deus precisa destruir tudo, acabar com tudo, para começar do zero, com novas pessoas que são tementes de fato a Ele. E é isso que nós vamos ver nos livros poéticos. Como Deus, Ele quer trazer uma grande harmonia entre o seu povo, uma grande harmonia entre Ele e o seu povo. E é isso que nós vamos falar no próximo vídeo sobre o panorama do Velho Testamento, que são os livros poéticos. Deus abençoe você, nós vamos ficar por aqui com este vídeo. Um abraço, não esqueça de compartilhar, não esqueça de dar um like. Deus abençoe você e tchau!